Klabin é uma empresa que atua com papel, embalagens e celulose e hoje nós vamos ver como receber R$ 1.000 de dividendos com a Klabin em 2023. E será que esses dividendos estão em risco? Pode acontecer alguma coisa que vá prejudicar os dividendos da Klabin? No ano de 2022 podemos ver a empresa em termos de volume vendendo um pouco mais da metade para o mercado interno aqui no Brasil, 56%, e 44% para o mercado externo. Os volumes aumentaram 1% no ano e o seu EBITDA ajustado teve aqui quase metade indo para papéis e embalagens e um pouquinho mais da metade na celulose. E é aqui que o mercado está um pouco preocupado, a gente já vai falar sobre isso, se isso pode impactar os dividendos. Inclusive, ao final do ano, no quarto trimestre de 2022, com um bom momento da celulose, ela acabou ainda abrindo um pouco mais de distância em relação ao papel e embalagens aqui em termos de EBITDA ajustado. E a narrativa agora é que a celulose vai cair aqui os preços e vai prejudicar o resultado operacional aqui da Klabin. E a celulose oscila muito os preços porque ela é uma commodity e isso não quer dizer que seja ruim, mas pode causar eventualmente alguns impactos pontuais. A gente vê a foto de 2010 até 2022, um crescimento considerável aqui na demanda de celulose, tanto de fibra longa quanto de fibra curta. Eventualmente tem uma leve declínio aqui no volume, mas a tendência é sempre de um crescimento. Inclusive, se a gente pegar os últimos anos, os próximos vai ter um crescimento de projeção, né, mais acelerado. Só que a demanda também tem que estar alinhada com a oferta e eventualmente a oferta acaba superando a demanda com um pouquinho de folga e aí causa os impactos aqui nos preços da celulose. E é isso que é esperado em 2023, com diversas fábricas na China iniciando aí ou aumentando, ampliando aí a sua produção. E com isso, em 2023, está um pouco aqui impactado, mas como a demanda é de crescimento ao longo dos anos, a tendência é ir se nivelando novamente as condições. Então, é uma commodity, oscila, impacta eventualmente e aí, de repente, para quem tiver um olhar de longo prazo, pode ser uma oportunidade de estar comprando uma determinada empresa mais barato. E a Klabin não atua apenas em celulose, ela também atua em papéis e embalagens, como nós vimos. Ela é líder em market share, atuando aqui em kraftliner, papel cartão, sacos industriais e caixas de papelão. E é um mundo diversificado que ela tem aqui para atingir, inclusive o maior demanda que ela tem aqui é na parte de alimentos, que a maior forma de estar exposta ao setor de alimentos é via embalagens, que não vai oscilar os preços tanto como a questão aqui dos alimentos, que às vezes tem custos aqui pressionando e tudo mais. Então ela está aqui com uma tendência de crescimento muito grande nos papéis e embalagens e ela enxergou isso e está investindo mais nessa parte aqui, né? E a gente pode ver que todos os produtos aqui de papéis e embalagens têm uma demanda crescente. A gente pode ver aqui na parte de cartões ao longo do mundo, a tendência é um crescimento nos próximos vários anos à frente. Então, é uma tendência aqui impulsionada pelo e-commerce, que trouxe aquele boom aí acelerado com a pandemia, mas não é só isso, nós temos aqui a substituição do plástico, que tende, segundo a empresa, superar a demanda de substituição que o e-commerce trouxe. O e-commerce está trazendo aqui uma aceleração nessa substituição aqui dos produtos, mas a substituição do plástico vai ser mais acelerada, com diversos regulamentos, a Europa acelerando e tende a ir para o mundo inteiro essa substituição aqui do plástico, ganhando mais peso do que o e-commerce. E a empresa super atenta nessa questão da demanda de papéis e embalagens crescendo, ela vai acelerar exatamente os investimentos nessas partes, né? Onde a celulose vai acabar aos poucos aqui tendo diluída sua participação nos resultados da empresa, embora assim ela esteja atenta a alguns pontuais aqui movimentos na celulose, inclusive com aquela celulose de um maior valor agregado, né? E a gente pode ver que hoje, aliás, em 2021 nós tínhamos um EBITDA 46% papel e embalagem, e hoje nós temos 51%, já ultrapassando quando a gente conta aqui, né, produtos florestais, corporativos, descartes e outros. Aí por isso que a gente tem aquela diferencinha do EBITDA que a gente viu anteriormente. E nessa foto aqui a gente já tem papel e embalagem um pouquinho acima de celulose e em 2025 a gente vai ter 73% de papéis e embalagens e apenas 27% de celulose. Então a gente vai ver que a empresa vai navegar aí
em meio a essa crescente demanda de papéis e embalagens. E não é apenas crescer volume por crescer, é um crescimento estratégico. Inclusive, a empresa traz aqui alguns diferenciais no seu projeto, inclusive com o Puma 2, tendo algumas rotas levemente alteradas para trazer aqui um maior aproveitamento dessa demanda no futuro. A empresa tem aqui o Alkaliner, que já é um produto diferencial da empresa aí, com a patente dela essencialmente aí produzida via eucalipto, e temos também a Craftline branco. A empresa vai entrar aqui na linha de produtos brancos, que é um diferencial gigantesco que ela pode estar atingindo. Você pode imaginar, por exemplo, as linhas aí do Starbucks, né? Você vê ali as embalagens brancas, vários aí, e-foods, né? Então é uma demanda aqui muito grande na Craftline branco, né? Produzir aí embalagens brancas, e obviamente os mercados estão crescentes e ela está aproveitando disso, investindo muito aqui em papéis e embalagens. E aí a gente vê que todo esse crescimento demandou uma dívida, mas como o EBITDA já vem trazendo resultado ao longo dos últimos anos, a dívida ficou em mesmo patamar. Você pode ver que até aumentou um pouco, porém o EBITDA foi tomando conta desse endividamento, levando uma capacidade de pagamento da dívida maior. Então, aquele dívida que por EBITDA que era 4,7, hoje está em 2,7, e a empresa consegue, então, pagar dividendos ao longo dos próximos anos. A tendência é isso, a empresa vem se modificando em relação a isso para dar uma maior estabilidade em dividendos para os seus acionistas. Então, até poucos dias atrás existia o medo de Klabin e Suzano também ter uma redução nos dividendos em 2023 por conta de dois eventos. O primeiro é a questão dos investimentos, que ambas as empresas teriam que fazer muito, inclusive a Klabin aumentando aqui de 4,7 para 5,4, mesmo com o Puma reduzindo os investimentos, porque já está em fase final, está quase aí sendo entregue, né? Nós teríamos ainda uma manutenção aumentando, projetos especiais aumentando e florestas aumentando, e tendo uma tendência, inclusive, de muitos anos aí, de um investimento necessário, porque a empresa tem que correr atrás desse todo esse volume que ela está produzindo a mais aí, né? Então, essa necessidade de um investimento maior em Klabin e também na Suzano, existe aqui um medo que os dividendos fossem menores por conta da empresa ter um caixa aqui menor. Só que esse ponto, na sequência, a Klabin já contornou, dizendo após seu resultado trimestral que ela reafirmou aí que vai pagar 20% do EBITDA, vai buscar fazer isso, e provavelmente quando a empresa diz isso é que ela vai fazer. Então a gente não se preocupa tanto com os investimentos, e sim para onde vai esse EBITDA. E aí sim a gente tem ainda uma narrativa que preocupa um pouco, que é o quê? É a questão exatamente dessa celulose aqui, né? A bendita da celulose ainda está um pouco em risco, mas também não é o fim do mundo, né? A demanda aqui, aliás, os preços da celulose será de $650 por tonelada em 2023, segundo os analistas, que é uma queda de 13,3% comparado à média de 2022. Não é uma queda monstruosa, é 13,3%, mas o grande erro aqui é que nós não podemos apenas falar, então, se metade da produção do EBITDA da empresa é celulose e vai reduzir 13,3, é só reduzir 13,3 daqui. Não, porque tem os custos, né? Então vai acabar reduzindo mais do que 13,13 por conta aqui, né, dos custos da empresa. Então, se a receita, vamos assim dizer, diminuir 13,13, o custo teria que diminuir 13,13 também. Na verdade, a gente vem de um aumento de custos e a gente já está se dando por contente dele estar esse leve declínio, pelo menos estabilizar. A gente já ficaria feliz, né? Então, cair 13,13 vai ser um pouco difícil, então com certeza vai ter um impacto aí, caso essa celulose realmente siga essas previsões aqui dos analistas de cair 13,13, vai ter um impacto um pouco maior, mas não é o fim do mundo. Você viu que é 13,13, não é aí 40%, né? Então, a empresa vai conseguir contornar, até mesmo que ela tenha a parte de papéis e embalagens dando uma fortalecida aqui nos seus resultados, e tendo essa demanda aí crescendo também, vai meio que colaborar, e é muito provável que o EBITDA da empresa, então, segundo aqui o que os analistas estão dizendo, que vá já em 2022 ter um peso ainda maior aqui no papel e embalagem. Hoje nós temos
3 formas diferentes de comprar a Klabin na bolsa, que são pelos tickets KLBN3, A4 e A11. Basicamente, as 3 aqui estão com o mesmo dividend yield, então isso já mostra um sinal de igualdade entre as empresas e nada mais é a diferença delas, que a Klabin 3 é as ordinárias, né, as mesmas aí que o controlador tem, a 4 é as preferenciais no dividendo, mas a Klabin não diferencia isso até o momento, então na verdade não vai ter tanta diferença assim, e a 11 é um pacotinho de 4 ações preferenciais e uma ordinária. Eu, no caso, estarei preferindo a 11 por conta que eu costumo operar com opções e é nela que eu estou buscando em breve estar comprando a Klabin, vendendo inclusive puts, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu vou estar preferindo a Klabin 11. A gente observa que em dividendos a igualdade prevalece no momento. Só para você entender, o preço da Klabin 4 é muito menor, 3,85, mas o yield é praticamente igual, porque a Klabin 11 ela tem aqui um pacotinho de ações, por isso que ela é mais cara, mas o yield acaba ficando aqui praticamente igual. E o dividendo da Klabin nos últimos 5 anos está em 4,4, porém, por tudo isso que nós vimos no vídeo e outros pontos a mais aí, a gente sabe que ela mudou um pouco o patamar, hoje o yield está em 7,67 e a minha perspectiva é que o yield continue a patamares próximos disso. Então, talvez utilizar o yield histórico seja muito cauteloso aí, né? Mas enfim, utilizando o preço teto por esse método do yield histórico, nós teríamos aqui um downside, né? Então, teoricamente estaria abaixo do preço teto, mas eu gosto de pensar um pouco aí no dividendo mais do além, né? Do futuro. E aí a gente vê aqui a receita da Klabin crescendo ao longo dos últimos anos e o lucro também começa a atingir patamares interessantíssimos. O lucro contra a cotação sempre tenta seguir o lucro subiu, a cotação subiu e a cotação caiu e o lucro não caiu ainda e talvez caia pouco, na verdade, né? Então, existe aqui uma certa boca de jacaré, não é recomendação de compra, mas é exatamente aqui que eu vou em algum momento estar aproveitando para comprar aí a Klabin, né? O valor intrínseco de Graham, que vai nos mostrar aqui a representação indiretamente do PL e do PVP, de quanto barato está a empresa, nos mostra que ela tem uma margem aqui de 46,5%. Então, dado a foto atual da empresa, ela está descontada bastante aqui pelo valor intrínseco de Graham, e aí vai na narrativa de cada um. Você acha que o lucro e o PVP da empresa vai decair? No meu entender, vai continuar tendo bons resultados no longo prazo, embora no curto a gente tenha aí algum ruído podendo atrapalhar um pouco a empresa, mas é uma margem bastante decente. Esse vídeo é um corte do canal Top Ações. Se inscreva e deixe o like. E vale destacar que a Klabin ela não paga mensalmente dividendos, a maioria das ações não faz assim, e a Klabin ela anuncia dividendos 4 vezes ao ano. É importante a gente ficar atento às datas de anúncio, eu não estou falando de data de pagamento, tá? Então, 4 vezes ao ano ela anuncia dividendos. Então a gente anualiza esse dividendo fazendo uma suposição que vá ser dividido certinho aqui aos trimestres, né? Então 3 mil aí por trimestre, né? Por anúncio. A gente anualiza isso aqui, vê o quanto dá o dividendo no ano inteiro e divide por 12 para ter uma proporção aí de quanto receber R$1.000 por mês, tá? Então, baseado aí nos yields atuais, para você receber 12 mil no ano, ou seja, R$1.000 por mês na Klabin 4, você teria que ter aqui 1.554 ações, a mesma coisa da Klabin 3, afinal elas pagam o mesmo dividendo. Porém, a Klabin 3 está um titico mais cara, você teria que ter 157.350, enquanto na Klabin 4, 156.134 investido. Enquanto na Klabin 11 teria que ter 8.111 ações e um valor investido de 156.469, e assim receberíamos então 12 mil aproximadamente anualizados, sendo aí R$1.000 por mês dividido aí por 12. E para ganhar R$500 você teria que ter investido então cerca de 78 mil na Klabin, e para receber um pouco menos, se você acha que ainda é muito, por exemplo, R$208, seria 2.500 por ano, você teria que ter então investido 32 mil e meio aí aproximadamente na Klabin. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal sempre ativando o sino, que aí você é notificado de novos vídeos, e comenta se você tem uma meta para a Klabin, se é que você tem a Klabin, né? Por exemplo, a Klabin ela tem a meta para 2025. Você tem uma meta de quantidade de ações ou de valor investido na Klabin? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!